boa noite. Temos cristão corajoso aqui em Capão Novo, né? Esse frio vim rezar, né? Tem que ser corajoso. Então, seguindo, né, nesse sentimento de reflexão que todos nós estamos após as preces, vamos pedir a Jesus que nos acompanhe nos próximos instantes, para que nós possamos criar um ambiente receptivo para as lições desta noite. Eu falo mais alto? Hoje nós vamos falar sobre paciência. Este é paciência e tolerância, né? Este é um item que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí, quando nós entramos no geral do capítulo, nós vamos ouvir lá sobre ações que são boas e outras não tão boas, né? Então, eles falam lá para nós sobre a afabilidade, a doçura, a paciência, a resignação e a obediência, mas falam também sobre a cólera, sobre as injúrias e violências. São estes os itens que são tratados nesse capítulo. Nós vamos ficar com o item 7, que é sobre a paciência. Mas antes disso, vamos trazer uma lembrança para nós dos benfeitores espirituais, estes que ajudaram Allan Kardec ali a codificar os ensinos dos espíritos, que eles nos dizem que a caridade a paciência é uma caridade. E que toda palavra de ofensa, né, palavra ofensiva, ela é contra a caridade. Ela vai contra a lei de Deus, que é a lei da caridade. E que nós somos chamados, sempre fomos chamados a praticar a caridade. Tanto que a lei máxima do Espiritismo é... Tá baixinho aí? Tá baixinho? Tá. A lei máxima, né, o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então aqui a gente já entendeu que precisa da paciência. Tem alguém aqui precisando de paciência? Nossa Senhora, tem bastante. Eu também. Então vamos, o que nós já compreendemos? Que não é caridoso não ser paciente, né? Que é falta de caridade. Por quê? Porque toda palavra ofensiva vai contra aquilo que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo, né? Então a gente ofende, né? Então estamos fora da caridade. Se nós observarmos a questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec queria entender o que era caridade, como Jesus entendia. E ele diz que é ser bom, ser indulgente e perdoar as ofensas. Aqui nós já fechamos nossa informação. Realmente, quando nós não usamos de paciência para com o próximo, para conosco, nós estamos agindo fora da caridade. Porque nós não estaremos sendo nem bons, nem indulgentes e nem perdoando as ofensas. Já que Jesus considera que isso é de ser caridoso. Emmanuel nos diz lá na obra O Consolador, é uma obra muito interessante, é uma obra que foi escrita por estudantes espíritas lá em Minas Gerais, que trata do tríplice aspecto do espiritismo, que é ciência, religião e filosofia. Então os estudantes fazem perguntas e Emmanuel responde por meio da mediunidade de Chico Xavier. Questão 254, os estudantes perguntam: o que é paciência? Vocês sabem o que é paciência? Às vezes a gente sabe, só não sabe fazer, né? Ser paciente. Mas eles completam a pergunta, dizem assim: o que é paciência e como que a gente adquire paciência? Como é que a gente faz para ser paciente? Parece que essa é uma pergunta que interessa para nós, né? Em especial nessa noite, que nós estamos aqui refletindo sobre paciência. E aí Emmanuel responde que a paciência, ele dá o nome da paciência, né? Ele significa paciência como uma tolerância esclarecida. Aí quando você é tolerante, mas você entende, né, por que você está sendo tolerante. E aí ele diz que isso a gente conquista essa tolerância esclarecida por meio da evolução íntima, que é feita pelo movimento da vontade. Porque quando alguém aqui já perdeu a paciência? Acharam que volta, não? Pois é, também estou procurando até hoje. O que acontece quando nós estamos num estado de não paciência, de falta de paciência? É que no momento de uma situação qualquer que a gente vivenciou, a gente foi levado por um impulso, não foi? Um impulso que não era bom, né? Senão não teria perdido a paciência, como a gente costuma dizer.
Então nós vivenciamos algo ali que é desafiador para nós, né? Uma vivência que não é boa, que nós não estamos ali preparados, é algo que chegou inusitado, e nós imediatamente utilizamos desse impulso que, conforme humano, é inferior, mas ele provém da nossa inferioridade, porque nós somos ainda bastante imperfeitos, né? Nós somos os moradores do planeta Terra, na sua generalidade, são espíritos bastante imperfeitos. Isso está lá no capítulo 3º do Evangelho. Então, o que se espera de nós num momento assim inusitado, né? Que nos desafia nessa imperfeição? Porque nós geralmente perdemos a paciência quando nós somos tocados naquela imperfeição. Sexta-feira, Haroldo, numa exposição, achei muito interessante. Ele disse que Haroldo Dutra Dias é um divulgador do espiritismo, não sigo muito mais, mas acompanhei por um bom tempo. Ele disse que quando a gente tem uma briga lá em família, no casal, ou entre amigos e tudo mais, ele diz que é os obsessores trabalhando, né, para que a gente fique no meio da confusão. Ele diz que o obsessor trabalha bem pouquinho, porque o obsessor, ele nos conhece quem convive conosco, e ele aperta aquele botãozinho lá da imperfeição. Fala para tua esposa isso aqui, ela não gosta nem um pouquinho de ouvir isso aqui. E aí tu vai lá e fala. Então quem trabalha de verdade são os benfeitores, que depois ficam ali trabalhando para desmanchar, para desfazer esse grande mal entendido. Então o que nós precisamos? Fazer o que os obsessores fazem, nos conhecer, né? Vocês não acham que essa é uma receita? É o que Emmanuel está dizendo para nós, que o que vai fazer a gente conseguir construir esta virtude, né, que é uma tolerância esclarecida, é a evolução íntima do espírito. E como que nós vamos evoluir sem nos conhecermos? Nós precisamos saber em nós o que é, tipo um gatilho assim, que alguém fala e a gente fica muito bravo. Já sabe o que é lá na tua casa, na tua vida, na tua vivência? Aquele toquezinho assim que quando aperta faz barulho. Se nós não tivermos um domínio sobre esta imperfeição, ela vai prevalecer e vai dar resposta imediata. Um exemplo bem simples: nós estamos andando na rua, estamos indo trabalhar, está bem corrido, estamos atrasados, e a pessoa passa de bicicleta e dá um banho em nós, molha toda a roupa. Mexeu aonde? Tocou em uma imperfeição nossa. Tocou em algo em nós que não somos tolerantes, não somos pacientes, não temos resignação. Então o que aconteceu? Mexeu, tocou na nossa imperfeição. Se nós não dominarmos essa imperfeição, qual vai ser a nossa resposta? Não precisa dizer. Mas vai ficar na vontade, né? O que é normal, o Evangelho mesmo nos diz: o homem de bem, todo homem de bem é aquele que não alimenta nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não é que não sente. A pessoa deu um banho, eu estava indo trabalhar, me atrasou, vou sentir. A proposta é que nós não alimentemos esse sentimento. O que é alimentar? É retrucar, é entregar de volta, é ficar vigiando a pessoa ali para ir lá dar banho nela também. Então, assim, isso é alimentar os sentimentos inferiores. Então, por isso que Emmanuel nos diz nessa resposta da 254 do Consolador: é uma evolução íntima que vai exigir esforço da nossa parte. Vai necessitar da vontade para que a gente vença esta imperfeição. Agora nós vamos contar um pouquinho também com esta obra, Rejubila-te com Deus, Joana de Ângeles. É lindíssima essa obra, mas eu vou trazer o item lá que ela fala sobre a paciência. Ela diz que é uma bênção a paciência. O item é o 21, a bênção da paciência. Esse texto é lindíssimo, mas não vou ler para vocês, para deixar vocês curiosos. Se não tiver aqui, depois vocês procurem aí com o pessoal da casa, que eles conseguem para vocês. O que Joana de Ângeles faz muito conosco, Emmanuel também, né? Assim como Allan Kardec, toda a pleiade de espíritos ali, benfeitores, nos ajudam a entender os ensinos do Cristo. Porque do que nós estamos falando hoje? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E por vezes a gente fica achando que é para ser brando e pacífico só com os que são bons conosco. Que daí é fácil, não é? Ou é para ser brando e pacífico quando estiver tudo calmo, tudo tranquilo.
Mas como Jesus é bastante desafiador, as propostas dele, pedagógica, que ele é um excelente pedagogo, é exatamente o contrário. Por isso que ele traz a proposta: amai os vossos inimigos. Então, quando ele nos chama para ser paciente, é exatamente naquele momento em que a gente não vai conseguir ser paciente. Vivenciam isso lá na família de vocês? As famílias aqui de Capão Novo é tudo harmonizada, né? É, sim. Lá em Capão não é não. Lá o negócio está correndo solto. O que são as famílias? Encontro de quem? Espíritos que têm comprometimentos uns para com os outros. Que tipo de comprometimento? De toda ordem. De toda ordem. Então nós viemos juntos para resolver essas questões, para nos harmonizar nestes equívocos que a gente teve em outras vidas. Será que vai ser necessária paciência? Joana de Ângeles nos diz também que hoje em dia nós estamos tão envolvidos e tão perdidos em meio a tanta informação que nós estamos também iludidos. Hoje o mundo inteiro está na tua mão, tá não? No celular. E tem uns que estão tristes porque não sabem ver tudo, né? Queria saber mais. Então, assim, não tem ali agilidade para fazer outras, tipo a inteligência artificial agora. E está cada vez aumentando mais essa possibilidade, está se ampliando mais. Mas ela diz que isso está colocando em nós uma pressa, uma urgência de realizar tudo o tempo todo. E sempre com prioridade para nós. Nós somos os primeiros que tem que fazer, que tem que chegar, que tem que alcançar, que tem que construir. Isso está deixando em nós um sentimento de angústia, de ansiedade. E estamos com pressa. E nem diz o Divaldo de ir não sei para onde. Mas estamos com pressa. Muita pressa. E essa pressa está tirando a nossa paciência. Está nos desequilibrando. Esse tipo de pressa e de ansiedade, de querer dar conta de tudo o tempo todo, e em tempo recorde, para ontem, além de estar nos trazendo ansiedade, porque é uma consequência, mas essa ansiedade está nos deixando doente, de toda ordem. Doença emocional, doença física, de toda ordem nós estamos criando esta instabilidade emocional para nós. Então, o que ela diz que é preciso? Que nós criemos um espaço de harmonia. Então, ela diz aqui para nós, até vou ler porque é muito bonito. Ela diz assim, o que é a paciência para ela? Depois que ela fala todo esse enredo aí de atropelamento nosso. A paciência é um valor ético defluente do ajustamento emocional da criatura. Sabe meio essa bagunça toda? De demandas em um tamanho muito grande e que nós não conseguimos alcançar? O que a gente precisa aí é de um ajustamento emocional com relação às condições da vida, às circunstâncias e os acontecimentos à sua volta. Porque vocês não têm a impressão que o Natal está chegando mais cedo? Ainda bem que todo mundo concorda comigo. Só não concordaram que tem problema nas famílias. Mas eu vou relevar, né? Porque Capão Novo é mais evoluído. Mas não parece que está voando o tempo? Não parece que tudo está andando mais rápido? Não parece que a segunda nem acabou e já chegou o domingo de novo? Não parece que o ano terminou ontem e nós já estamos quase em julho, já está no meio de novo? Isso dá para nós uma sensação de que nós estamos atrasados. Nós estamos mesmo, né? Mas a evolução espiritual é para se dar dessa forma, lenta, aos poucos. E a evolução intelectual vai sempre andar na frente da moral. Então nós teremos sempre esse movimento da velocidade intelectual em contrapartida à lentidão do movimento moral. Isso é natural, isso é um processo da evolução. Está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso. Vai acontecer assim. Primeiro nós vamos estudar, que não deve comer açúcar porque não é bom para a saúde. Aí depois a gente começa a parar de comer açúcar, porque entendeu. Às vezes não dá nem para parar nessa reencarnação. Vai ficar para a próxima. Tem gente rindo, que sabe que vai ser assim mesmo. O que acontece? Primeiro nós vamos entender, compreender que tudo que Jesus nos ensinou é roteiro para o nosso destino, que é ser espírito puro. Até lá, até nós compreendermos, nós não vamos conseguir fazer.
É como fazer um bolo, a mesma coisa. Se nós não temos nós temos a receita, mas não temos uma forma de fazer, o bolo não vai ficar bom, vai abatumar. Conhece bolo abatumar? É que a gente errou em algum ponto da receita. A gente sabe todos os ingredientes, mas em algum momento a gente se equivocou. É o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós aqui somos fruto de um planejamento reencarnatório. Todos nós. Ninguém caiu de paraquedas. Tem a notícia boa e a notícia ruim, né? Boa é que está tudo na sua mão. Com a ajuda de Deus, de Jesus, dos benfeitores. A ruim é que você está no lugar certinho. Se não está muito bom, está meio difícil, um parente complicado. Eu sempre costumo dizer que se você não acha o parente complicado, é que talvez seja você, né? É o meu caso. Então, o que nós percebemos? Que está nas nossas mãos, nós precisamos lutar, como Emmanuel diz aqui, né? Emmanuel está nos dizendo, olha, trabalha esse íntimo seu e doma as tuas imperfeições. Então, Joana está dizendo a mesma coisa, olha, todo esse contexto que você está vivendo, em meio a esse contexto, a paciência é aquela virtude que você vai construir para que a sua vida seja uma vida de harmonia. Porque senão, quando alguém chegar e dizer que o seu cabelo ficou muito feio, você cortou, mas ficou feio, alguém já disse isso? A sua paz vai embora ou não? Não pode. É isso que Joana está dizendo para nós. A sua paz não pode depender de fatos externos. A sua paciência, porque paz é de paciência, né? Ciência da paz. Aquilo que você constrói, por isso que Jesus dizia, eu vos deixo a minha paz, não a paz do mundo. Porque enquanto nós vivemos só buscando a paz do mundo, e quando o Emmanuel diz que nós temos que construir a paz, às vezes a gente fala, vamos começar, não que não seja bom, começar a meditar, vou todo dia lá receber um passe, né? Vai ficar tudo bem. Ajuda. Mas o que vai nos transformar intimamente é a evolução moral, é o crescimento do espírito. E onde é que a gente cresce? Lá no meio das aflições. É se envolvendo principalmente com a necessidade alheia. Aí Joana segue dizendo aqui, ó, deve ser trabalhada com qualidade de modo que se constitua um hábito saudável proporcionando harmonia. Quando nós chegamos aqui hoje, tinha o pessoal pedindo comida, não tinha? Então o que a gente tem a ver com isso? A nossa família está bem alimentada. Tem arroz, tem feijão, não tem? Então, o que a Joana diz aqui para nós nesse momento só? Quando nós começamos a reconhecer a necessidade do outro, nós encontramos a nossa necessidade. Como é que a gente faz isso? Por que a maioria das pessoas que vivem em casas religiosas aqui, cultos religiosos, na missa católica, por que todo mundo se envolve em buscar a necessidade alheia? Porque é a prática da caridade. E fora da caridade não tem salvação. Não é da igreja. Emmanuel deixa bem claro isso. Não é fora da igreja. É fora da caridade. E o que é a caridade? É olhar para a necessidade do outro. Aí como é que Joana nos indica aqui neste capítulo, como é que a gente busca, como é que a gente cria esse hábito para criar harmonia nas nossas vidas? Ela diz que o primeiro momento é nos identificarmos. O que todos nós somos? Espíritos imortais. Em sendo espírito imortal, nós estamos numa jornada. Nós estamos caminhando na direção de ser um dia espírito puro. Mas sou só eu que estou fazendo isso? Diniz também está, Márcia também está, todo mundo fazendo isso. Só que nós estamos em estágios diferentes da estrada, não é? Então, por exemplo, se eu tenho uma reação, uma fala que me faz muito bruta, muito desajustada emocionalmente, é porque eu estou numa fase menos evoluída. Mas já tem uma outra pessoa que lida melhor com isso, que consegue respirar fundo, que consegue pensar. O que significam isso? O que significa isso? O que isso diz para nós? Condições de evolução diferentes. É uma pessoa mais calma, a pessoa consegue respirar fundo. Ah, mas a pessoa está totalmente errada, ela foi egoísta, ela foi mal educada, ela me feriu. Aí Emmanuel diz uma coisa, ele nos traz uma reflexão muito importante. Paulo de Tarso. Do cristão se espera sempre coisas melhores, mais qualificadas. Assim, nunca vão esperar numa fila de supermercado que nós, em especial os espíritas, né, que são os bonzinhos, são não? Os espíritas,
Estamos lá na fila do supermercado, a gente está atrasado, está correndo, esqueceu um negócio, está fazendo almoço para a família já está toda lá e a gente está todo enrolado e o povo começa a passar na nossa frente. Como é que fica? O menino do caixa não desenrola, não anda. E nós? Vamos fazer o que nessa hora? Entregar o que é possível para nós. Por isso que Jesus fala, é preciso, e é o que Emmanuel está dizendo aqui, é preciso que nesse momento haja o esforço pelo uso da vontade para que a gente dome aquela má inclinação. O que Jesus quis dizer, será, pessoal? Quando bater numa face, você faz o quê? Entrega a outra. Será que Jesus era isso mesmo que ele quis dizer? Como assim? Então vai virar um sofrimento absurdo, né? Alguém vem e me diz um palavrão, me xinga, me ofende, e eu tenho que ficar ali para ele continuar fazendo isso. Tá, mas e a lei de conservação? Como é que faz? O que Jesus quer dizer? Oferece uma face mais equilibrada, uma face mais com qualidade, com sentimentos mais qualificados. Então a pessoa te feriu, foi mal educada e ela não está agindo corretamente. Mas o que se espera do cristão, como diz Paulo? Uma reação melhor, mais qualificada. Então o que nós vamos entregar? Nós vamos pensar, vamos respirar fundo. E vamos refletir que enquanto que nós temos muita dificuldade de evoluir em algum ponto da nossa vida, aquela pessoa também tem. Não existe aí uma imperfeição sua que você vem lutando aí há várias reencarnações? Você se deu conta agora de uma, né? Mas tem várias imperfeições. Porque, como diz o Evangelho, nós somos bastante imperfeitos. E nós estamos reencarnando aí, por notícia dos benfeitores, há muitas e muitas reencarnações com o mesmo desafio. Porque no nosso está difícil para a gente vencer. Porque a nossa base ainda é muito egoísta. E por causa desse egoísmo, nós não estamos vencendo, nós estamos dando passos curtos, mas não vencendo. Quando nós temos essa consciência, quando nós acordamos com essa condição real, que é de espírito imortal, nós vemos no outro isso também. E se nós olharmos para nós o quanto isso tem sido difícil para nós, a gente também dá o direito dele de ter as dificuldades dele. E daí nós entramos naquela proposta do Cristo, que ele diz lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso é uma obra do Chico Xavier. Tem uma cartinha de Jesus lá para nós. Quem quiser conhecer, só acessar. E ele disse que ele ia fazer aqui no Brasil um celeiro, um ambiente de trabalho fraterno. O que significa que nós estaremos sempre de mão com um espírito mais evoluído e com outro menos evoluído. Nós recebemos auxílio, entregamos auxílio. Não é só de feijão e arroz. É principalmente paciência. Porque assim como nós recebemos a paciência de espíritos mais elevados que nós temos que ser pacientes para conosco e temos que entregar paciência para quem a gente está dando as mãos. Então, reconhecer a nossa condição é um passo fundamental. Mas como é que a gente constrói essa paciência? Será que fazendo meditação, ficando em paz? Às vezes a gente diz assim, não, eu vou ali ficar sozinho, me afastar, me isolar de tudo, que eu vou me pacificar. E aí eu volto bom. Nenhum de nós vai conseguir paz desta forma. Nem vamos sair daqui hoje, com tudo que a gente vem refletindo, vem pensando, já pacificados. Porque a paz, como diz Emmanuel, é fruto, é consequência da nossa evolução espiritual. Então, sempre que nós estivermos, o que nós precisamos levar para casa hoje? Sempre que nós estivermos diante de uma situação desafiadora, né, de uma ofensa, de algo inesperado, de algo difícil de lidar, o nosso primeiro entendimento é, eu vou precisar me esforçar. Eu não vou conseguir sair desta situação numa condição pacífica se não houver esforço. E aí, o que eu consigo com esse esforço? O que eu vou fazer com esse esforço? Eu vou domar minha má inclinação. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Nós conseguimos, pelo nosso próprio, essa é a pergunta de Allan Kardec, pelo nosso próprio esforço, domar as nossas más inclinações? Já observaram quanto que nós temos de reflexo na nossa vida hoje, porque nós não nos esforçamos para domar esta má inclinação? Por causa disso a gente traiu, enganou, abandonou, porque a gente não domou a má inclinação. E por causa disso nós estamos novamente aqui reencarnados.
Porque o motivo, eu só vejo desencarnados. Eu sei que tem, encarnados. Eu sei que tem desencarnados aqui, são bem-vindos, mas os desencarnados em especial estão aqui porque tem um ajuste a prestar com a lei divina. Todos nós, sem exceção. Todos nós. Nós estamos ajustando nosso retorno à lei divina. Porque em algum momento aí nas vidas anteriores a gente se perdeu, se equivocou e saiu da rota. E caminhou fora da lei de Deus. Então nós estamos numa nova oportunidade dentro daquele planejamento divino que nós combinamos lá no mundo espiritual e estamos realizando aqui, que o plano é divino, mas quem realiza somos nós. Então a gente se perde, é natural, pela nossa imperfeição. Isso tudo a gente está fazendo para que, a pouco e pouco, reencarnação após encarnação, a gente vá voltando para os caminhos de Deus. Filho pródigo. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso trabalho. Então, nesse processo de voltando para casa e cometendo esses equívocos, nós vamos perdendo também esses valores, essas virtudes como a paciência. E aí, vocês já testaram em algum momento pedir paciência e viram que foi que veio? Meu Deus, me dê paciência. Prestaram atenção no que veio? Algo desafiador. Porque o que nos faz desenvolver uma virtude? O exercício. Porque às vezes a gente pede achando que Deus vai mandar a gente para uma praia, né? Uma casa bonita lá, cheia de coisa boa para a gente viver, bem pacífico, sem parentes, sem ninguém, sem dificuldades, sem desafios. Mas isso não é paz, não a do Cristo. A do Cristo é a paz que fica, que veio para ficar. Então, às vezes, nós estamos em meio a uma aflição e esquecemos que a aflição é ferramenta de evolução. Ela sim está criando esse hábito que vai nos dar harmonia no futuro. As pessoas que têm mais idade, feito eu, a gente sabe que a paciência vai chegando, não vai? Ela vai chegando. Ela vai ficando também. Porque a gente vai compreendendo que é melhor. E Joana de Anjos já diz também que quando tu segura uma brasa acesa para jogar em alguém, né, um sentimento ruim, quem primeiro se queima é você. Então, as vivências que nós vamos conduzindo vai nos mostrando que isso é real. Que a nossa falta de paciência, de tolerância, vai nos deixando doentes. E não vai criando para nós esse ambiente de harmonia que todos nós precisamos. Porque todos nós que estamos aqui hoje buscamos paz, não é isso? Nós não queremos viver bem? Por isso que a gente vê, às vezes nós vamos na casa espírita só para ficar sentadinho lá e receber um passe. Não é assim? Porque a gente sai melhor. E sai mesmo. Mas é uma paz que nos foi proporcionada. Nós precisamos buscar essa paz com o nosso comprometimento. Construir ela em nós. Porque por vezes a gente vem aqui, fica bem, sai na rua e encontra um cristão que a gente não se dá muito bem, acabou nossa paz. Nunca aconteceu com vocês assim? Pois é, então o que Jesus está nos chamando nessa noite a refletir é que essa paz precisa ser a paz dele. A minha paz, como ele dizia, não a paz do mundo. Porque a paz do mundo depende de situações externas. E a dele não. É o seu comando interno. É quando você, enquanto espírito nessa trajetória de evolução, se autocontrola, tem domínio sobre as suas tendências. Por mais imperfeitas que elas sejam, você comanda. Você diz quando agir, quando usar, quando não usar. Porque isso é o uso da vontade naquilo que você quer construir para você e eu para mim. E que nós estamos buscando, por meio do esforço da boa vontade, construir, junto com essa evolução que nós estamos buscando, um ambiente de harmonia para que a gente viva melhor. Para que nós sejamos menos doentes, menos ansiosos, mais pacíficos, como Jesus está nos dizendo, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. É desafiador para todos nós. Mas vamos ficar agora com uma fala de Joana para nos ajudar. Ela diz assim: todo o Evangelho de Jesus é um tratado de sabedoria em razão da paciência que ele sempre demonstrou em todas as situações e com todos aqueles que o buscaram. Reflexiona nas páginas do Evangelho.
introjeta as lições nelas contidas e age com serenidade, usando a paciência que se transformará em uma virtude a mais na tua agenda evolutiva. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.